Salve, salve galera, Guja Piaçu na área para mais uma aula para você, cara, sobre matemática básica. Essa é a nossa aula de número 9, potenciação. Você percebe que a gente está aumentando alguns degraus aí na dificuldade, mas normal isso acontecer, a gente está começando a evoluir aí, ter conteúdos mais complexos, o que é muito bom para você. A gente vai ter aqui uma aula sobre potenciação nesse curso de matemática básica aqui no Focus, cara, que vai trazer tudo para você de matemática, lá do zero absoluto até a gente terminar essa matemática básica. Já agradeço a atenção, vamos lá, vamos trabalhar. Você tem aí nossas redes sociais. E a aula de número 9, potenciação. Cara, a primeira definição de potência, né? Primeira coisa, definir potência. O que é potência, cara? Potência, quando eu tenho assim, um número elevado a um expoente n. A elevado a n. Como é que eu resolvo isso aí? Primeiro vamos dar nome aos bois aí, cara. Primeira coisa, quem que é esse n? Esse n aqui é um expoente, é o meu expoente. Expoente, tudo bem? É o expoente. E este A é a base, Qualquer potência é sempre formada por base e expoente, simples assim. Às vezes não aparece o expoente, quando não aparecer o expoente é porque o expoente é 1, tá bem? Quando não aparece o expoente é porque o expoente é 1. E como é que eu resolvo A elevado a n? Muito simples. Eu multiplico A por ele mesmo, A vezes A vezes A, n vezes até o A. Isso aqui é feito n vezes, tudo bem? N vezes. Eu multiplico o A por ele mesmo n vezes, beleza? Muito simples isso, muito tranquilo. Alguns exemplos para você aqui, ó. Alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, no item A, 2 elevado ao cubo. O que eu faço? A minha base é 2, o meu expoente é 3. Eu faço 2 vezes 2 vezes 2. Eu multiplico 2 por ele mesmo 3 vezes. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso não dá 6. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8. E tem B aqui, ó, se eu tiver 3 elevado à quarta. 3 à quarta, a base é 3, o expoente é 4, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, resposta 81, tudo bem? Mais um aqui, item C, se eu tiver 10 elevado à quinta. 10 na quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes, né? 5 vezes. E aí? 10 vezes 10 é 100, 1000, 10.000, 100.000. Ó, é 1 com 5 zeros. 2, 3, 4, 5 zeros. Eu tenho exatamente 100.000 aí. Tudo bem, galera? É assim que você vai fazer para resolver problemas de potenciação. É muito simples. Potenciação é muito tranquilo. Muito tranquilo. Agora a gente tem as chamadas consequências da definição. O que são essas consequências? São situaçõezinhas que é importante você conhecer para você ganhar tempo na tua resolução, ok? Primeira consequência da definição. 1 elevado a qualquer expoente A. 1 elevado a qualquer expoente é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 A vezes, que vai dar sempre 1, tudo bem? 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Se eu tiver assim, ó, um número A elevado a 1, um número A elevado a 1 é sempre o próprio número A, você vai multiplicar 1 uma vez, é o próprio A, tudo bem? Qualquer número elevado a expoente 1 é ele mesmo. E agora algo muito importante, um número A elevado a zero. Elevado a zero. Qualquer número não nulo elevado a zero é sempre igual a 1, tudo bem? Se A elevado a zero é 1, se e somente se este A for diferente de zero. Por quê? Porque a gente tem que 0 elevado a zero,
assim como zero dividido por zero são indeterminações matemáticas. Zero elevado a zero é uma indeterminação. Zero elevado a zero tem uma infinidade de respostas. Por isso que a gente chama de indeterminação matemática. Então qualquer número diferente de zero elevado a zero é sempre 1, tudo bem? Guarda essas, em especial essa terceira aí, ela é bastante importante. Beleza, galera? Tranquilo aí, tranquilidade. Agora, o ponto alto da aula de potenciação são justamente as propriedades das potências. Propriedades bastante importantes. É o manual, é o conjunto de ferramentas que você pode fazer. É o manual que dita o que você pode e o que você não pode fazer quando se trata de potência. Primeira, propriedade A aqui, ó. Propriedade A. Imagine que a gente tenha um produto de dois números, A vezes B, multiplicados, sendo elevados a um expoente N, tudo bem? Imagine que esses dois números, A e B, não dê para multiplicar. Não dê, por exemplo, 7 vezes X. Não dá um número. Se eu tivesse, por exemplo, 2 vezes 3, eu ia primeiro multiplicar. Mas sempre que eu tiver um produto, e ó, eu tô falando, é um produto, vale para multiplicação. O que eu faço? Eu elevo o primeiro número a esse expoente, eu elevo o segundo número a esse expoente e eu multiplico as respostas, tudo bem? Eu elevo o primeiro ao expoente, eu elevo o segundo ao expoente, eu multiplico as respostas. Simples, direto assim. Vou para um exemplo para você agora aqui, ó. Exemplo, se eu tiver assim, meu querido, ó, se eu tiver 7 vezes x elevado ao quadrado, o que eu faço? Eu elevo o 7 ao quadrado, eu elevo o x ao quadrado e eu multiplico as respostas. 7 ao quadrado vai dar 49x ao quadrado, tudo bem? Acabou ali, resolvida esse primeiro exemplo aí, perfeito? Agora, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse 2 vezes 3 elevado ao quadrado, o que eu podia fazer? Eu podia primeiro multiplicar o 2 e o 3, que ia dar 6, e elevar ao quadrado dá 36, podia, sem problemas. Ou eu posso fazer 2 ao quadrado, elevar o primeiro ao quadrado, elevar o segundo ao quadrado e multiplicar as respostas, tudo bem? O primeiro 2 ao quadrado é 4 vezes 9, que dá os mesmos 36, tá? Mas nada impede, repito, de você fazer o que aqui? Nada impede de você multiplicar o 2 com 3 dá 6 ao quadrado, que dá 36. Se pode ir por um caminho ou por outro, tá? Por um caminho ou por outro. Agora, e se você tiver a divisão, vale para divisão? Sim, vale para divisão também. Vale para divisão de dois números. Ó, se eu tiver A sobre B, tudo elevado a um expoente N, e que fique claro para você, para este B aqui, para esse B diferente de zero, tá? Para esse B diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque não há divisão por zero, que fique claro isso, tá bom? Então, o que eu faço quando eu tiver uma divisão elevada a um expoente? Uma divisão, eu elevo o numerador a esse expoente e eu elevo o denominador a esse expoente. Numerador elevado ao expoente N, denominador elevado ao expoente N. Simples, direto, pontual, pragmático para você. Vamos para um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, se eu tiver do x dividido por 2, tudo elevado à décima potência. Quanto vai dar isso? Eu vou elevar o numerador à décima, x à décima, e eu vou levar 2 na décima. Tudo bem? X à décima vai dar x à décima, não muda nada. 2 na décima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que vai dar 1024, tá bem? 1024. X à décima sobre 1024. Então eu elevei o numerador e o denominador a esse expoente. Duas propriedades muito importantes, vem agora. Primeiro, produto de potências de mesma base. A elevado a m de mamãe vezes A elevado a n. Eu não tenho produto de duas potências? Ó, a primeira potência, A elevado a m, formada por base e expoente. A segunda potência, A elevado a n. Produto de duas potências de mesma base. O que eu devo fazer? Conservar a base, repetir a base e somar os expoentes. M mais N. Ok? Então, produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Vamos para um exemplo aí, ó. Um exemplo para você, se eu tiver 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sétima. Quanto é isso?
Produto de duas potências que apresentam a mesma base. Eu não disse o mesmo expoente, eu disse a mesma base. Eu faço o quê? Conservo a base, somo os expoentes. 5 mais 7, que vai dar o quê? 2 elevado à 12ª potência. Se você quiser resolver, fica à vontade, vai dar 4.096, tudo bem? 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, beleza? Se eu tiver assim, ó, x elevado à quinta vezes x elevado a menos 3. Ah, Gustavo, mas pode expoente negativo? Claro que pode, cara. O que você vai fazer? Conserva a base, que é x, e faz 5 mais o menos 3. Cuidado com a jogada de sinal. 5 mais o menos 3. E aí vai ficar o quê? X, 5, ó a jogada de sinal, mais com menos vai dar menos, vai ficar 5 menos 3, que vai dar x ao quadrado, tá bem? X ao quadrado lá nesse nosso segundo exemplo. Vale para o produto? Vale para a divisão. E se eu tiver divisão de duas potências de mesma base, ó, a elevado a m dividido por a elevado a n. É claro, para esse denominador diferente de zero, tá? Diferente de zero. O que eu faço? Divisão de duas potências que tem a mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Expoente de cima menos expoente de baixo. Esse é o caminho. Conservo a base e subtraio os expoentes. Sempre assim. Exemplo. Se eu tiver aqui, ó, olha só, se liga, 2 exemplos para você. Um que os caras gostam muito de cobrar. Primeiro exemplo diz assim, ó, se eu tiver 3 na oitava dividido por 3 na sexta. Quanto vai dar isso? Divisão de duas potências de mesma base, eu conservo a base 3 e faço 8 menos 6, tudo bem? Expoente de cima menos expoente de baixo. E aí? Vai ficar 3 ao quadrado, que dá quanto isso? Que dá 9. Cuidado quando o expoente de baixo for negativo, cara. Por exemplo, assim, ó, se você tivesse 3 na oitava dividido por 3 na menos 6. Toma cuidado, toma cuidado. Vai ficar o quê? Conserva a base, que é 3, e eles têm que ter a mesma base. Se liga aí, não falei mesmo expoente, eu falei mesma base. Expoente de cima menos expoente de baixo. Tudo bem? Que vai ficar como? Que vai ficar 3, 8, menos com menos vai dar mais 6, que vai dar 3 elevado a 14, que vai ser um número bem grandão, e eu vou deixar assim mesmo, e a gente tem 4 propriedades aí, as 4 primeiras extremamente importantes, cada uma delas. Vamos para mais propriedades? Mais 4 propriedades aí para você. A próxima é a potência de potência, cara. Potência de potência. Potência de potência é assim, se eu tiver A elevado a M, parênteses, elevado a N. Que fique claro que potência de potência é caracterizado pela presença dos parênteses, tudo bem? Uma potência elevada ao expoente n, ali é toda a potência elevada ao expoente m. Tem que ter presença dos parênteses. E aí, o que eu faço? Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes, tudo bem? Conservo a base e multiplico os expoentes. Obrigatoriamente, esse é o caminho. Então, veja só, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, o que eu faço? Presença do parênteses? Conservo a base, faço 3 vezes 2, que vai dar 2 na sexta, que vai dar 64, tudo bem? Que vai dar 64, beleza? Tranquilo? Perfeito? Uma observação só, uma observação aqui bastante importante para você. Não confunda a potência de potência com potência de grau superior. Olha aqui, ó, potência de potência é 2 elevado ao cubo, parênteses, elevado ao quadrado. E se eu tiver assim, ó, 2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, sem o parênteses. Na primeira aqui eu tenho toda a potência. Como é que eu resolvo essa primeira aqui? Essa primeira? Simples, né? Você conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, se sabe, que vai dar o quê? Que vai dar 2 na sexta, que é quanto? Que é 64, tá bem? E a segunda? A gente resolve primeiro essa potência aqui, ó. A gente resolve primeiro essa potência.
3 ao quadrado, quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 2 elevado a nona. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 2 na nona é quanto? 2 na nona é 2 vezes 2 vezes 9 vezes, que dá 512. Perceba que essas coisinhas são diferentes, cara. Essas duas coisas são diferentes. A primeira é chamada de potência pela presença do parênteses e a segunda é chamada de potência de grau superior pela ausência de parênteses. Na segunda, quem está sendo elevado ao quadrado é só o 3. Tudo bem? É só o 3. Se liga aí que isso é bastante importante. Mas, e se eu tiver um expoente negativo? Se eu tiver um expoente negativo, por exemplo, se for assim, ó, se eu tiver uma fração toda elevada a um expoente negativo, uma fração toda, a fração A sobre B, é claro, insisto, para esse B diferente de zero, elevado a menos N, é um expoente negativo. Eu posso trabalhar? Claro que pode, mas o meu conselho para você é, torna o expoente positivo, e para torná-lo positivo, eu vou inverter a fração. Cada vez que inverter a fração, o expoente muda o sinal. Se ficar B sobre A, percebeu que eu inverti a fração? O expoente muda o sinal e fica positivo. Invertendo a fração, o expoente tende sempre a mudar o sinal, sempre que acontecer. Então, fração elevada a expoente negativo, inverteu a fração, mudou o sinal do expoente. Se positivo, ele se torna negativo. Se negativo, ele se torna positivo, tá? E aí, um exemplo para ilustrar tudo isso. Exemplo aqui para você. Se a gente tiver, por exemplo, x sobre 7 elevado a menos 2. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou inverter a fração, vai ficar 7 sobre x, é claro, para x diferente de zero, né? Elevado ao quadrado. Tudo bem? Percebeu que ao inverter a fração muda o sinal do expoente e continua sendo igual ali. E aí? Aí eu faço 7 ao quadrado 49, né? Usando a segunda propriedade, sobre x ao quadrado. Eu levo os 2 ao quadrado aí. Resolvido. Mas e se, ao invés de uma fração, for um número elevado a um expoente negativo? O que eu faço? Lembre-se que este número sempre é sobre 1, né? Lembre-se que esse número, quando aparecer um número aqui, é sempre sobre 1. Tudo bem? É sempre sobre 1. E aí, o que você faz? Inverte a fração. Vai ficar como? Vai ficar 1 sobre o A. O A desceu, não desceu? Mudou o sinal do expoente. Ao descer, ele muda o sinal do expoente, beleza? Inverteu a fração, mudou o sinal do expoente absolutamente sempre. Absolutamente sempre. Se a gente tiver assim, ó, 2 elevado a menos 3. Quanto que é 2 a menos 3? É o mesmo que... Aqui não é sobre 1. Aqui não é sobre 1. Então, 1, inverteu a fração. 1 sobre 2. O expoente desce, mas desce com sinal positivo agora. Estava negativo, inverteu a fração, mudou o sinal do expoente. Que vai dar o quê? 1 sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 1 oitavo. 2 a menos 3 é 1 oitavo. Tá bem? E aquela situação, né, de elevado a menos 1. Elevado a menos 1. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 5 elevado a menos 1. Elevar um número a menos 1 é o mesmo que fazer o inverso dele, ó. É sobre 1, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 1 quinto. Então, elevar qualquer número a menos 1, se eu pegar, por exemplo, x a menos 1, é o mesmo que 1 sobre x, é claro, para esse x diferente de zero, né? Então, qualquer número a menos 1 é o mesmo que 1 sobre ele, tá bem, galera? E a última propriedadezinha para você agora é a propriedade que eu gosto de falar, a propriedade do sol e da sombra. Quando o expoente for um número quebrado, quando o expoente for um número racional, quando o expoente for uma fração. Quando o expoente for uma fração, o que você faz? Ó, acompanha comigo aí, ó. Se eu tiver um expoente fracionário, se eu tiver A elevado a M sobre N, M sobre N, essa é a propriedadezinha do sol e da sombra. Veja, é muito simples, cara. O que você vai fazer? Você sempre vai transformar isso em uma raiz. O A é a base? Coloca o A lá dentro. Tudo bem? Imagine que a gente tenha, talvez, ó, vamos lá. Imagine que tem um sol aqui, ó, um sol iluminando aqui, ó. Se a gente tiver um sol, meu querido, concorda que o M tá no sol e o N tá ali embaixo, tá na sombra? Lembra, quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. O N de neném tá na sombra, vem pro sol, vira índice, tá fora da casinha. O M
Tá no sol, vem para dentro, vem ali dentro, vem para sombra. Agora tá na sombra, tá dentro da raiz. Sempre esse é o caminho. Expoente fracionário vai virar uma raiz. Sempre o expoente fracionário vira uma raiz. Acompanha comigo aqui, ó, esse exemplo aqui agora para você. Exemplo, se eu tiver assim, ó, 4 elevado a meio. 4 elevado a meio. Você já vai se ligar aí nesse expoente meio. Vamos lá? Expoente quebrado. Vai virar raiz. O 4 vai lá dentro. Ó o 1. O 1 não tá no sol, não tá em cima. Ó, se a gente tiver um solzinho aqui, ó, não tá no sol, vem pra sombra. O 2 não tá na sombra, embaixo da barrinha de fração aqui, vem pro sol. Vai virar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, não é? Que é 2. E eu vou te falar, agora, olhando aqui no teu olho, sempre que você tiver um número elevado a meio, é o mesmo que a raiz quadrada dele, tudo bem? 4 elevado a meio é o mesmo que raiz de 4. 5 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 5, por mais que não seja exata. Qualquer número elevado a meio é o mesmo que a raiz quadrada dele. Qualquer número elevado a 1/3 é o mesmo que a raiz cúbica dele. Veja só, acompanha comigo aí, ó. Se eu tiver assim, ó, se eu tiver, por exemplo, 27 elevado a 1/3, vamos pegar um número que tem raiz cúbica exata aqui, ó. Vai ficar a raiz, né? Expoente quebrado, expoente fracionário vira raiz, o 27 vai lá dentro. Ó o 3. O 3 está na sombra, vem para o sol. E o 1 está no sol, vem para a sombra. Vai ficar a raiz cúbica de 27. Que é que número que elevado ao cubo dá 27? O 3, né? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Muito importante essa propriedade, muito importante mesmo. E aí eu vou te falar agora, vamos resolver questão sobre esse tópico. Primeira questão, o valor de 1024 elevado a meio é 32? Verdadeiro ou falso isso? E aí, quanto que dá 1024 elevado a meio? 1024 elevado a meio. Você sabe muito bem, eu acabei de te falar, inclusive, que 1024 elevado a meio é o mesmo que transforma em raiz. O 1024 vai lá dentro. Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos fazer um solzinho lá, o solzinho. Ó, o 2 está na sombra, tá embaixo da barrinha. Quem tá na sombra, vem pro sol. Quem tá no sol, lá em cima 1, vem pra sombra, dentro da casinha lá. Tá bem? E aí agora? E agora vai ficar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, quando for raiz quadrada nem precisa colocar o índice. Quando não tem índice é porque já sabe que é raiz quadrada, de 1024 elevado a 1. Vamos fatorar o 1024? A gente já falou sobre ele, mas não custa. Vamos fatorar ele. Como é que vai ficar o 1024? Por 2 dá 512. Por 2 ainda dá 256. Por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Ainda dá por 2, 32. Ainda dá por 2, 16. Ainda dá por 2, 8. Ainda dá por 2, 4. Ainda dá por 2, 2. E por 2 dá 1. Vai ficar o quê? 2 na décima. 2 na décima. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado à décima. A raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. Existe um truquezinho, e você vai ver mais precisamente nas próximas aulas, que são aulas de radiciação, que dá pra gente simplificar, cara. Simplifica esse cara por 2 e simplifica esse cara por 2. Aqui dá 1. E quando o índice dá 1, é como se não existisse raiz. E aqui vai dar 5. Ok? Vai dar 5. E vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar simplesmente 2 na quinta. Quando o índice vai 1, vira 1, ele elimina a raiz. E aí, naturalmente, 2 na quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. 32. Ele está falando que é 32? Ele está falando que é 32. Então a afirmação está certa aí. Certíssima afirmação. Essa foi a primeira aula sobre potenciação. A próxima aula vai ser uma aula só de resolução de exercícios de potenciação, tá bem? Então, agradeço tua atenção, plena atenção. Nos vemos na próxima. Valeu, galera!